Estamos começando mais um Pode Prospectar, o podcast número 1 em prospecção e outros temas. Estamos gravando aqui, direto da Feira do Empreendedor do Sebrae, em São Paulo. E hoje vamos conversar com Vinícius Oliveira, que é nutricionista, mas que também é ex-Prospect Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, mas primeiro, Vinícius, obrigada por aceitar o convite. Você já é um parceiro antigo de visitar a gente em feira e hoje está aqui gravando. Obrigada. Se apresenta um pouco. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Acho que tudo que a Prospect tiver, se eu puder participar, para mim vai ser uma honra. Espero continuar assim na minha velhice, inclusive, compartilhando sempre o meu sucesso e estando junto com o sucesso de vocês. Meu nome é Vinícius Oliveira, eu tenho 32 anos de idade, estou fazendo uma pós-graduação de nutrição clínica e comportamental. Sou formado aí tem 2 anos e meio e atuando aí logo na sequência de ter trabalhado com vocês na Prospect Brasil. Muito bom. Bom, hoje você é empresário, dono da própria clínica, mas para começar essa conversa, até para quem não te conhece, conhecer um pouco mais, quem é Vinícius antes de ser empreendedor? O que você já fez? Com o que você já trabalhou? Tá, foi uma trajetória bem extensa, que eu mergulho muito de contar, até mesmo para você, porque você faz parte disso. Eu já trabalhei de vidraceiro, inclusive antes da Prospect Brasil, e eu pedia muito a Deus para conseguir uma oportunidade, porque não era fácil, né? Não só por conta do trabalho, mas porque eu tinha atraso de salário, benefícios que não eram pagos, mas eu nunca deixei de trabalhar. E ali na vidraçaria, talvez eu tenha entendido o meu propósito de vida quando o assunto é não só trabalho, mas tudo. Que é o que diz Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, quando eu tinha um salário atrasado e eu precisava pagar alguma conta, sinceramente, como um ser humano comum, eu pensava às vezes em, eu não vou trabalhar, então não vou fazer nada, mas o Senhor me lembrava de que eu faço tudo para Ele e não para os homens. Então, por mais que um homem atrasou o meu salário, o trabalho estava sendo feito para Deus e não para esse homem específico. Só uma pausa. O atraso de salário não era na Prospect, tá, gente? Só para deixar bem claro. A Prospect era adiantado, tá? Pode seguir. E eu trabalhei lá 8 meses, acho que foi uma das maiores faculdades da minha vida, porque fui muito confrontado, mas ao mesmo tempo foi o momento em que eu mais pedi para Deus para ter um outro trabalho, um novo trabalho, onde eu pudesse de fato receber aquilo, não só de salário, né, mas aquilo que eu trabalhava para fazer. E aí eu me lembro até hoje do dia da nossa entrevista, eu lembro da roupa que eu tava de óculos, né? Tava de óculos, bem jovenzinho. Esse dia eu senti que seria a Prospect, eu fiquei muito feliz, porque eu senti que era um propósito para mim estar ali. E Deus confirmou isso, né? Trabalhei bastante tempo lá e para mim foi a maior empresa que eu já trabalhei. Trabalhei também de pedreiro, isso antes de ser vidraceiro. São as formas que eu encontrei, né, de pagar a faculdade. Acho que o maior desafio foi pagar a faculdade. E trabalhei também como call center, trabalhei de segurança aqui na Expo São Paulo. Uau, não lembrava Fazia muito disso. bico de segurança aqui. Que legal. Geralmente eu tinha um trabalho CLT, e aí fazia o bico aqui para tirar uns 70, 80 reais aí. Olha só, não tem tempo ruim, né, Vini? Não Chamo tem. de Vini porque, né, somos colegas, amigos. Bom, tinha um roteiro aqui, mas agora você me fez me lembrar de como nós nos conhecemos, né? Eu também me lembro do dia da nossa entrevista. A gente estava ali num período de pandemia ainda, né? De fim de pandemia, talvez, de fim de lockdown, na verdade. A pandemia ainda existia, né? E aí a gente fez a conversa online, e aí você foi selecionado, entrou com mais uma pessoa na Prospect, e aí todo mundo que entra na Prospect fica assim, pelo menos uma semana em conversas, em cultura, em ambientação mesmo, né? E aí eu me lembro que nessa semana, a gente mal se conhecia, né? Estávamos lá em treinamento, eu estava passando para você e para o José Carlos, que entrou com você, que é um querido também. E aí, num momento assim, na sala de reunião da Prospect, você pediu para o José Carlos sair. E eu fiquei, meu Deus, o que ele quer? O que ele vai falar? Porque, né, nem imagina, intimidade era zero, né? Era um colaborador novo. E aí o José Carlos saiu da sala e você falou, Elide, eu preciso ser honesto com você.
Eu aceitei trabalhar aqui, estou muito feliz, estou grato, mas eu acabei de ser chamado para voltar numa outra oportunidade que eu já tive, numa outra empresa, que é uma grande empresa. E você falou, e eu tô confuso. Lembra disso? Lembro disso. Foi um momento, inclusive, que eu costumo dizer que quando Deus começa uma história, essa história precisa ter início, meio e fim. Sempre tem. Então, quando eu vim para cá, inclusive, eu vim orando, agradecendo a Deus por fazer essa conexão que veio de algo que começou lá atrás. E ali, eu lembro que essa proposta me chamou a atenção, porque o coordenador, o cara que seria meu coordenador, já trabalhou comigo 3 vezes e ele me fez uma promessa, que é, eu deixo você fazer o estágio da sua faculdade. Ou seja, eu trabalharia numa empresa grande, tradicional, que tem ali suas regras mais rígidas, né? E eu me questionava, como é que essa empresa vai me liberar meio-dia para ir fazer estágio? Mas ele sempre conseguiu tudo que ele queria. E aí eu lembro que ali foi um divisor de águas e que Deus trabalhou naquele momento. Por quê? Essa era a minha maior queixa. Eu queria me tornar nutricionista e eu tinha o estágio, que é um desafio muito grande no último ano. E aí, olha como é que as coisas se conectam. Eu aceitei trabalhar na Prospect graças ao convencimento da sua parte, né, que me garantiu que ali eu teria um futuro. Deu 1 ano, esse meu amigo foi demitido, né, esse coordenador foi demitido da empresa, e ou seja, eu não conseguiria fazer. Não teria garantia nenhuma, né? Exatamente, eu não faria. Eu lembro que assim, eu nunca. E isso que você fez é muito comum acontecer com os colaboradores da Prospect. Não na primeira semana, como foi com você. Porque na primeira semana, quem vai me pedir conselho? Porque você veio quase como um conselho, você não veio com uma decisão. Entrei, mas estou saindo, né? Você veio com um conselho, eu não sei o que eu faço, e aí nós conversamos. E eu nunca falo, fique ou saia. Eu falo, olha, aqui o que eu tenho para te dar é isso. E não tem. E nunca é mascarado, é sempre muito honesto o que eu tenho para oferecer para todo mundo que entra na Prospect. E eu lembro que foi isso que eu coloquei na mesa para você. O que você tem aqui é isso. Da minha parte, você tem o meu comprometimento para fazer isso daqui dar certo. O resto é com você, né? Mas a decisão é sempre da pessoa, né? E aí você decidiu ficar na Prospect. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque, óbvio, na entrevista eu já tinha enxergado o seu potencial, né? E aí foi, e aí deu certo, e aí você entrou como SDR na Prospect, fazendo prospecção, uma atividade super desafiadora, e eu me lembro que você tinha um perfil muito questionador. Muito, até hoje. Tivemos alguns embates, inclusive, não era? São outras pessoas vamos lá, que têm embate comigo. Vamos lá conversar, você precisa entender. E que tem um lado muito positivo nisso, porque você questiona, porque se você não entende, você não compra e aí você não vende, né? A máxima do eu não vendo o que eu não compro faz muito sentido e você tem muito esse perfil, você precisa se dedicar. E aí eu tinha que falar assim para o Vinícius, e aí fica de recado para os SDRs. Calma, Vinícius, você não precisa entender tudo, você não vai vender. Não, mas eu quero saber tudo. Não, mas não precisa. Para saber, você precisa saber o suficiente para abrir portas. É claro que ter conhecimento é muito importante, mas como não atuamos em venda, saber as especificidades do negócio que você representa não é tão essencial assim. Mas você queria saber tudo. E essa sua dedicação é um diferencial. Sempre foi um destaque seu na Prospect. Não era nem para eu estar falando demais, mas já que você está aqui, a gente não teve essa conversa aberta ou pública, mas queria te agradecer, aproveitar. Eu faria talvez isso no final, mas a gente está no tema agora que você trabalhou na Prospect, e eu queria te agradecer tudo que você fez na Prospect. Então, eu era o cara que chegava sempre mais cedo, que ia embora depois, e não que isso seja um diferencial, mas é seu isso. Ninguém precisa chegar antes na Prospect até hoje, e muito menos ficar depois do horário, mas era o que você fazia. E aí você chegava, limpava, lavava uma louça que alguém tinha deixado, organizava tudo, e aí o ambiente ficava todo legal. Muitas vezes fazia uma oração e deixava o ambiente mais leve, com uma energia melhor. Então, obrigada por esse tempo que você ficou. Quanto tempo você ficou lá mesmo? 2 anos. 2 anos, muito bom. Quer falar um pouquinho sobre a sua passagem na Prospect? Quero. Porque aí a gente entra na sua vida atual, que é como empresário. Eu me lembro no dia que eu fui ver a minha primeira clínica, minha primeira sala de atendimento, que eu tava preocupado, né? A gente viu algumas salas e na volta eu tava um pouco preocupado, falando, quem vai lavar a louça? Quem vai passar pano? Quem vai deixar organizado? Quem vai deixar limpinho? Aí isso na minha mente, né? E aí eu cheguei e falei pra você, eu falei, e agora?
tô preocupado com quem vai limpar a prospect, quem vai deixar organizadinho. Aí você falou assim, é por isso que eu estou aqui visitando salas com você, pelo cuidado que você teve com a minha empresa. Agora é a sua vez. Se eu não chorar no final, até o final, eu vou ser forte, hein? E assim, trabalhar na Prospect Brasil era a única coisa que eu tinha de bom naquele momento. Não adianta eu romantizar e falar que eu era o homem mais feliz do mundo fazendo estágio na faculdade, porque roubava meu sono, não comia direito, não bebia água e era muito estresse. Então, para mim, a única parte boa que eu tinha é trabalhar na Prospect. Então, eu acordava mais cedo para estar na Prospect e eu ia embora até mais tarde porque eu queria ficar na Prospect. E eu também não queria, eu tinha um senso assim de não aceitar te decepcionar, né, por tudo que você fez para mim. Então eu queria entregar o meu melhor, eu queria entregar o meu trabalho, eu queria os projetos mais difíceis, eu queria saber tudo sobre o projeto, porque eu queria que o cliente tivesse o entendimento de que o projeto dele, a empresa dele, está nas mãos de alguém que conhece o negócio dele. Né? Quando uma pessoa paga o setor comercial, quando ela paga a Prospect Brasil, ela paga a Prospect Brasil para resolver um problema do setor comercial. Exatamente. Por exemplo, eu atendo uma equipe inteira de um banco tradicional do Brasil e 6 pessoas dessa equipe, essa equipe tem umas 22 pessoas. 6 pessoas já têm diagnóstico de burnout e todas elas são da área comercial. Uau. Então a área comercial, se não tomar cuidado, ela é um problema. Com certeza. Mas existe uma solução, sim, que é a Prospect Brasil, que é um apoiador da área comercial. Sim. Nutricionista é a mesma coisa. Hoje o nutricionista ele é pago para resolver um problema, né? Mas voltando lá na questão da Prospect, para mim era uma honra, era um prazer ficar lá e estudar e dedicar tempo àquilo. Inclusive alguns meses depois de ter saído, como nutricionista, minha rotina foi um pouco diferente, né? Eu tinha agenda lotada na segunda, na sexta na terça já era um dia de folga, aí na quarta tava cheio de novo, aí na quinta tinha 2, então eu tinha um tempo mais ocioso. O que eu fazia? Eu atendia a pessoa e ia embora. E aí um dia eu comecei a refletir, eu falei, cara, quando eu era na Prospect, eu chegava às 7 e saía às 8. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Por que eu não faço o mesmo pelo meu negócio? Então aí eu comecei a me dedicar de verdade, né? Isso foi mais um ensinamento aí da Prospect na minha vida. Muito bom, muito bom. Foi um ótimo funcionário, com certeza, muito parceiro. Você traz essa coisa de dedicação, né, de conhecer o negócio, e aí você fez voltando. Você me lembrou aqui da época do estágio, porque você não entrou na Prospect fazendo estágio, você ficou acho que 1 ano, e aí depois surgiu o negócio do estágio obrigatório, e aí eu lembro que você me trouxe essa situação que você já havia me adiantado, e aí você chegou e falou, chegou o momento, né? Como que eu vou fazer? E aí você, como pessoa, enfim, da índole que tem, você falou, Elid, preciso que você me demita, porque eu preciso fazer estágio. Eu não sei como eu vou fazer, sem trabalhar, sem grana, mas eu preciso fazer. E aí eu falei, não, a gente vai achar um jeito de ter as duas coisas. E aí eu falei, bom, a gente tem meta na área comercial, né? Não tem como, a gente é regido por meta. E aí eu lembro que eu falei, Vinícius, essa é a sua meta. Se você me entregar ela em 2 horas ou em 8, ok, eu estou satisfeita. Eu preciso desse atendimento porque é isso que o meu cliente compra de mim, né? E aí eu lembro que a gente acordou, né, de você trabalhar meio período com a mesma meta do período integral. E aí você ficou em home office, coisa que você não gostava. E foi um desafio. E você abraçou a meta e bateu a meta no primeiro mês de trabalhar meio período. E aí você recebeu integralmente também, porque esse foi o combinado. Eu falei, vamos focar nisso e não no horário de trabalho. Então, assim, não tem redução do salário, não tem nada. Você entrega o que a gente precisa que você entregue e você foi fazer as duas coisas. E eu lembro que foi bem difícil, principalmente por essa questão de horário. Lembro que seu estágio era num lugar bem longe. E aí foi uma fase bem difícil, mas foi uma fase que eu vi a sua transformação, assim, sabe? Como profissional, como homem, de ver, assim, na prática, a maturidade que você já demonstrava, né? Então foi muito legal, assim, e aí você às vezes me agradece por isso, mas para mim foi uma honra acompanhar algo tão grandioso, tão difícil de ver nas pessoas. Hoje, às vezes, a gente vê assim, as pessoas desistindo de alguma coisa, ou do trabalho, ou da faculdade, porque não aguenta estudar e trabalhar. E eu sei que é difícil. Eu fiz isso. Eu fiz
estudei CLT, trabalhei CLT, horário comercial normal, e fazia faculdade, ainda fazia curso, ainda cuidava de casa, da mãe e tal. É difícil, eu entendo. Mas eu vejo hoje pessoas desistindo de algumas coisas porque não dão conta. E eu vi você dando conta numa época muito difícil, com muita maturidade, com muita garra, assim, e deu no que deu, né? Muito bom. Eu lembro que você conhece minha história, eu passei por muita coisa, né? Então, do lugar de onde eu vim, ver meu irmão morrendo, meu pai e minha mãe falecendo também, me colocou na cabeça que a minha única chance era meu diploma. Eu não tinha outra chance. Então, a chance de eu falhar com aquilo era zero, não tinha essa possibilidade na minha cabeça. Falhar não é uma opção, né? Não que eu não tinha as minhas inseguranças, mas não tinha essa opção de falhar. Eu falo que eu tive 1000 motivos para desistir. Mas o único motivo que me fazia ficar em pé, que era Jesus, era infalível. Então não ia largar a mão. Mas realmente foi muito difícil porque eu carregava uma incerteza quanto à minha carreira. Eu tinha medo de quem eu seria. Eu não sabia se ia ser um homem de sucesso, eu tinha minhas dúvidas. Faltava um pouquinho de fé nessa área porque eu nunca vivi algo financeiramente bom antes de me formar. Muito pelo contrário, eu vi o dinheiro destruindo relações na minha casa, eu vi a falta do dinheiro gerando discussões, eu vi o dinheiro gerando separações, então para mim era algo ruim. E era sempre uma dúvida, uma incerteza. Então, se não fosse a Prospect, se eu tivesse trabalhado numa empresa comum, que mesmo que tivesse permitido eu fazer o estágio, eu não teria o que eu tenho hoje, porque quantas vezes a gente sentou e conversou e eu tive a oportunidade de colocar diante de você, que era a dona da empresa, aquilo que eu sentia. E com a sua experiência você vinha com o seu conhecimento e isso me acalmava. Então o maior privilégio que eu tive foi esse, né, de ter acesso a alguém que tinha mais conhecimento do que eu, que já tinha passado por uma experiência que eu passei. E eu não tinha isso em outra empresa, muito pelo contrário. Às vezes a gente nem conhece o chefe dos chefes, né? Já eu ia lá na sua sala toda hora, encher o saco. Esse foi o maior privilégio que eu tive. E se eu pudesse, eu fazia tudo de novo. Eu trabalharia na Prospect de novo, com o mesmo salário, os mesmos benefícios, faria estágio de novo, tudo de novo, teria um pouquinho mais de fé. Tenho vaga. Tem vaga? Que hoje você não precisa. Não, mas vai chegar uma hora que eu vou querer, viu? Eu lembro que você saiu e queria voltar. Voltar sim, porque a mudança é complicado. Mas você toca nisso, né, do seu passado, das circunstâncias. E eu conheço bem, um dia a gente pode gravar só sobre isso, né? Um dos meus propósitos nesse podcast, além de falar de temas de prospecção, vendas, negociação, liderança e empreendedorismo, é falar de história de vida. É a minha paixão como jornalista, algo muito antigo. Então, um dia eu quero falar só sobre a sua história, porque é uma história que eu conto para todo mundo, porque eu admiro demais. E eu afirmo que você estar aonde você está era improvável de onde você veio. Então, a minha pergunta agora, antes da gente partir para o empreendedorismo mesmo, é: de 0 a 10, quanto você acha que era a sua chance de ter percorrido tudo isso, considerando sua infância, seu passado e tudo que você viveu e aonde você viveu? Você achava que isso era possível? Não, zero chances disso acontecer. Porque eu tive uma infância muito conturbada, eu tive muita dificuldade, né? A gente só não passou fome porque meu pai sempre trabalhou em 2 empregos. Então, ainda assim, a gente tinha um homem em casa que sabia o valor do trabalho, né? E hoje, quando eu coloco nas minhas orações, Senhor, eu quero mais paciente, eu sempre digo, Senhor, eu só quero trabalhar, eu gosto de fazer isso. Por isso que eu fazia estágio, trabalhava na Prospect, por isso que eu batia a meta, porque eu gosto de trabalhar. Então tudo que eu quero é trabalhar. Eu sei que eu nunca vou chegar aos pés do meu pai, porque ser nutricionista sentado numa mesa hoje é fácil. Ele já trabalhou de segurança, ele já trabalhou na cadeia, ele já foi carcereiro, levava preso para dar banho de sol. Então, meu pai pagou o preço de ser pai, né? E graças a isso, eu estou aqui. E graças também a Deus, em primeiro lugar, porque quando você está no fundo do poço, não tem mais para onde você cair. Então você olha para aquela situação e fala, só dá para ir para cima.
E quando você entende que para ir para cima precisa de esforço, tem que ser com tudo. Se você se dedica mais ou menos, você vai ter um futuro mais ou menos. Eu não queria um futuro mais ou menos, porque a vida que eu tinha não era legal. Então, entre a vida que eu tinha e o mais ou menos, não tinha diferença. Então, eu queria viver algo extraordinário, né? E a Bíblia, ela diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, elas são acrescentadas. O papel de buscar o reino de Deus em primeiro lugar é meu. E mesmo que eu fale, o papel de acrescentar as demais coisas é de Deus. O papel de acrescentar as demais coisas é de alguém que não falha. Então hoje eu tenho essa segurança. Eu gostaria de ter essa segurança lá no começo. Mas hoje, graças a Deus, eu tô assim. Muito bom. Fiquei muito feliz de ouvir você falar e de honrar o seu pai. Porque você sabe, eu sou uma pessoa que sou fã do Mário, mesmo não o conhecendo pessoalmente. Mas eu sou a pessoa que sempre comprou muito ele e a história dele, né? Então fiquei muito feliz de ouvir isso. Tô quase emocionada. Também. Eu sei. É complicado quando a gente se conhece a intimidade, né? Eu prometo que eu já vou falar de empreendedorismo, gente. Mas vocês vão ouvir o Vinícius falando, citando muitas passagens bíblicas, falando muito de Deus. Ele é assim. E uma vez eu lembro que, se a gente pegar aqui nossos históricos de conversa, uma das mensagens que eu mandei para você num aniversário seu, você estava na Prospect e você estava lá no escritório e eu estava na sala de convenção do prédio dando treinamento. No intervalo do treinamento eu te mandei uma mensagem de aniversário, ainda que a gente ia se encontrar horas depois. E eu te mandei, e uma das coisas que eu coloquei é: você me aproximou mais de Deus. Então por isso também eu te agradeço. É verdade. Bora, vamos falar de empreendedorismo. Então a gente vai mudar o rumo. Não que não vale a pena, mas eu quero fazer algo depois só sobre isso, só sobre a sua história, porque a sua história, se todo mundo conhecesse, seria muita inspiração. E tem gente perto de mim que às vezes não entende a nossa amizade. E acha que não é possível uma mulher ser amiga de um homem ter uma amizade verdadeira com uma mulher. E eu falo, vocês não conhecem o Vinícius que eu conheço. E aí, se eu puder mostrar quem é esse Vinícius, que é o Vinícius que eu conheço, para mim vai ser um prazer, mas para as pessoas vai ser um presente. Então, isso é um próximo capítulo. Vamos lá. Aí, saiu da Prospect e aí você quis empreender. E foi doloroso para nós dois, porque viramos amigos. E inevitavelmente viramos amigos, além da relação profissional. E aí você quis empreender e aí eu pensei, vai doer, porque você vai sair da minha empresa e a gente não vai conviver todo dia, a gente não vai conversar 20 vezes por dia, vai doer, mas eu vou te ajudar. Vamos lá, o que você precisa? E aí eu lembro que você falou, chefe, tem um plano. Eu vou te expor agora. Acho que eu já até sei o que é. Você falou, eu tenho um plano, e eu falei, para eu te ajudar, me traz um plano estratégico de empreender. Quando eu empreendi, eu apresentei um plano para o meu sócio, para o Mark, para ele topar ou não e ir nessa comigo. E aí eu falei, me traz um plano estratégico. E aí o Vinícius me trouxe um papel, acho que tinha umas 4 palavras que eu acho que na época a gente até tirou foto. A gente precisa buscar isso um dia, se o papel ainda não existe. E aí você trouxe um planejamento zero estratégico, que não era nem um planejamento, era um rabisco num papel, assim. E aí eu falei, bom, vamos lá, vamos começar do zero, então vamos desenhar juntos. E aí você trouxe um sonho. Então não tinha um planejamento, tinha um sonho. E aí a gente começou a trabalhar nisso, você me convidou a ser sua sócia, né? E eu falei, calma, vamos ver. Porque eu acho que você não precisa de mim. E a gente sempre foi muito honesto, muito transparente. Falei, talvez você precise de alguma ajuda, mas talvez você não precise da minha sociedade. Talvez você precise só da minha amizade e isso está garantida. Não tem acordo para isso, né, que já existe. E aí a gente começou a ver sala, e aí eu lembro que você, empreendedor emocionado, se empolgava com qualquer coisa. Lembra? Essa história eu posso continuar? Pode. Eu já vim para cá. Já vim pra cá sabendo que ia contar ela. Muito bom. Que a gente foi numa sala, eu lembro exatamente como que era. Era uma sala grande, mas ela é dividida em 3, tinha uma empresa de logística, uma sala de advogados e uma sala sobrando. Sim.
E aí eu olhei para aquela sala sobrando, eu falei, cara, que incrível. Não tinha nem recepção. Gente, era horrível. R$ 650 o aluguel. Parecia assim, você entrava, eram cabines de massagem. Essa foi a impressão que eu tive. E o Vinícius Exatamente. ficou encantado. Um prédio muito bonito. O prédio era bonito, mas a sala não era. Mas eu fiquei encantado com aquilo, porque eu acho que eu queria tanto que eu não queria ficar visitando, mas também tinha uma outra questão, a limitação mental. Aquilo para mim era incrível. Já para sua capacidade, para você não era. Sim. Para como eu te enxergava aquilo não era bom, na verdade. Eu não verdade. entendia isso. Sim. Então eu lembro que quando a gente saiu do prédio, eu falei, é esse, eu vou crescer aqui, vai começar aqui, aí você falou, não. Não vai, não vai. Aí eu lembro que tinha um consultório, salvo lá nos favoritos, que eu te mandei ele e você falou, é esse. E eu lembro que quando você falou, que a gente foi visitar esse consultório, você falou pra mim, é esse. E eu falei, não, quase R$ 4.000 de aluguel. Não dá, tudo muito chique. Oferece café com colherinha de ouro, não é aqui, não dá. Aí você falou, dá e vai acontecer. E aí a gente entrou lá com o aluguel. A gente foi negociar, você me levou para negociar com a dona do lugar. Exatamente, Foi. Gostaram bastante da gente, né? É. Fiquei 6 meses lá. E desde o primeiro mês, o que você falou estava certo, porque deu muito certo, né? Eu faturei muito bem já no primeiro mês. Sim. Eu trabalhava na Prospect, depois do meu expediente eu já atendi algumas pessoas online, né? Sim. Às vezes ficava até 9, 10 horas da noite atendendo. Convidei algumas dessas pessoas para fazerem parte do presencial. Foram indo, indicando. E aí amigos também foram vendo que eu abri meu consultório e deu certo. Lá que começou tudo, né? Lá que começou tudo. E era bem lindo, assim, o lugar, né? Eu lembro que eu fui lá uma vez, passar numa consulta, e eu lembro que eu fiz reunião de lá, e assim, já tinha um ambiente muito gostoso. Foi muito legal. O seu começo foi muito legal. Lá eu gostava de ir lá por conta do detalhe das pessoas que trabalhavam lá. Sim, você é muito apegada a detalhes. Eu gosto muito. disso. Então, eu gosto de lugar limpo, eu gosto de lugar De pessoas educadas. cheiroso, que quando um cliente vai, ele tem uma experiência. Exato. Eu acho que é por isso que, inclusive, os funcionários da Prospect gostam muito da sala de reunião. Porque ali é assim, né? A gente tem muito detalhe, sim. A sala de reunião é a cara da Prospect, então é aconchegante estar num lugar disso. Sabe que a gente recebeu essa semana um cliente, um diretor de uma das empresas, uma das maiores do mundo de logística. E aí o Gabriel falou que essa pessoa iria lá e eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, eu namoro essa empresa. Porque quando eu passo na Anhanguera, ela tá assim, do lado esquerdo, quando eu vou para o interior. E eu sempre namorei essa empresa, eu sempre namorei o logo dessa empresa. E eu fiquei muito feliz quando essa pessoa foi na empresa. E ele elogiou demais a Prospect. Ele falou, eu não imaginava que era isso. Porque as pessoas têm uma ideia do que é pelo que você faz. Então assim, é prospecção por telefone, é uma pegada comercial, de vendas. Então a galera imagina, eu não sei o que imaginam. Mas eu sei que todo mundo que vai até a Prospect se surpreende positivamente. Né? É um dos nossos... das nossas armas de negociação, inclusive. Vem até a Prospect antes de decidir, porque impressionantemente todo mundo que entra sai cliente, é impressionante. E você gosta disso. Então, na Prospect você tinha isso, essa percepção que não é todo mundo que tem. Tem gente que entra e tanto faz o lugar, né? Você tem esse olhar e aí você levou isso ao empreender, né? Então, isso eu acho que você já começa com um padrão de qualidade que te faz ser quem você é. Né? E acho que é isso que eu enxergava também. Você tem um padrão de qualidade que não faz sentido você começar com qualquer coisa. E não que aquilo fosse qualquer coisa, talvez aquilo fosse, e é certamente, incrível para algum tipo de profissional. Não você. Você já não começava naquele degrau, você já começava ali do 5º degrau, talvez. Porque às vezes a gente acha que começo precisa ser de baixo. E não, porque a gente começa sendo algo já. Que nos coloca em algum degrau já, né? Então, esse era o meu olhar, né? Não só como profissional, mas de enxergar realmente quem você já era, né? E aí, Vini, o que mudou, assim, né? Eu sou uma pessoa que poderia responder com a minha visão. O que é diferente de ser CLT? Já fui muito mais empregada do que empregadora. Mas você, que tem algo até mais recente, o que muda, né? Nessa mudança de chave? Sou CLT, de repente, sou dono do meu negócio. Primeiro que no CLT você trabalha para o sonho de uma outra pessoa. E no empreendedorismo você trabalha para o seu sonho.
Só que se você não trabalha corretamente para realizar o sonho de uma outra pessoa, você não vai realizar o seu. Você não vai trabalhar direito para realizar o seu. Porque o sonho de outras pessoas começaram em um lugar. E elas batalharam muito para chegar ali. Então você tem que se dedicar para o sonho de uma outra pessoa. O CLT ele gera um conforto, uma segurança que é muito positiva. Que me ajudou muito, porque eu estava em casa, às vezes de home office, entregando meu trabalho, meu salário nunca atrasou. Eu tinha comida em casa, meu vale transporte estava na conta. Quando eu migrei para o empreendedorismo, eu não tinha nada disso. Então foi um pouco desafiador, que inclusive você até me ajudou, né? Que a empresa tem um caixa, que tem que ter o dinheiro da empresa, o Prolabore. E foi desafiador porque, assim, era um empreendedor ali de primeira viagem, já na cara, né? Foi de cara, a gente decidiu muito rápido. Deixando claro que, inclusive, o que a gente falou da sala sem a Elid seria essa sala. Era lá que eu tinha feito. Com você foi a sala lá da Paulista, né? E eu fui aprendendo. Um dos motivos de eu nunca ter saído da Prospect, né? De sempre estar lá tomando um café na sala de reunião, inclusive. Era sempre buscar esse conhecimento, buscar, sabe, eu passei por muitas coisas, muitas decisões que eu tive que tomar que eu nunca precisei, e aí eu vou lá na Elid me recarregar um pouquinho. Aí eu voltava pro meu trabalho, fazia tudo que tinha que ser feito, batia a cabeça em algumas coisas, ia lá pra Elid para me recarregar um pouquinho. Então, é diferente o CLT, de ser empreendedor, muito difícil. Com uma funcionária hoje eu entendo que esse meu jeito que eu fui com você de questionador é um pouco difícil para mim, aí eu vejo quanto foi difícil para você, que às vezes eu recebo uns questionamentos. A verdade é que eu tenho uma funcionária que é igual eu fui. E aí às vezes eu fico falando, Deus, como é que me aguentaram, cara? Não é possível que eu era desse jeito. Passa meu contato para ela, vou falar com ela. Aí agora eu tenho que passar por isso. Mas enfim, para mim é gratificante porque eu aprendo muito diariamente. Ao mesmo tempo eu tenho uma base, né, que a base é você. Então eu tenho uma inspiração, quando eu tô mal é com você que eu quero falar. Quando eu avanço na minha carreira, mas chega um momento em que eu vejo que estacionou, não existe outra pessoa que eu pense em primeiro lugar. Eu falei, não, preciso falar com a Elid. Falo isso com a minha namorada, inclusive. Falo, eu tenho que ir lá na Elid, porque eu não tenho mais cabeça, não sei mais o que fazer de diferente. E por mais que esteja muito bom, eu não consigo ficar parado numa coisa só, sabe? Gente, eu corrijo às vezes textos, tá? Se alguém olhar algum erro, não fui eu. É porque foi assim que Já teve erro, já? Não, normalmente não. Mas você sempre veio uma consulta, né? A gente é muito parceiro, tanto eu como você, né? A gente virou muito um mentor do outro, assim, muita coisa. Isso às vezes eu fico pensando que o quão é importante a gente ter isso, né? Na igreja mesmo, por exemplo, você tá com os jovens. O jovem não vai te ensinar tanta coisa, mas você vai ensinar muita coisa para ele. Mas ao mesmo tempo, você tem que caminhar com pessoas que são mais velhas para que você também seja alimentado. Obrigada por me expor. Então essa Faz questão sentido. de Tem empreender... um negócio que é assim, caminhar e estar ao lado de pessoas que estão aonde você quer chegar. E eu sempre fui essa pessoa. Sempre fui essa pessoa que almoçava com os donos da empresa. E não que os meus colegas não me davam aprendizado, mas aqui eu absorvo algo, ali é outra coisa, é mais estratégico até, né? É um super aprendizado. Exato. O Mark, inclusive, né, que é o seu outro sócio, também é um cara que 10 minutos de conversa é uma aula de faculdade. É verdade. É verdade. Mark é uma pessoa que mais tarde ele vem aqui. Espero, vocês vão se encontrar ainda, mas é outra pessoa que te admira demais e que torce por você demais, assim, que fica feliz, que me pergunta se você tá bem, enfim. Ficou essa amizade toda, né, dessa relação profissional nossa. Esses dias eu gravei aqui na feira também com uma mulher que eu conheci aqui, que é a Kátia Teixeira, maravilhosa. E ela me trouxe algo assim, ela se auto-intitula como uma empreendedora em série. Ela faz muita coisa, ela imparável. E ela fala que ser empreendedor é acordar desempregado todo dia. Você não tem garantia de nada. Você precisa correr muito e todo dia, né? Então essa mudança de chave acho que trouxe algo para você assim desconfortante, mas que vale tanto a pena, não é? O desconforto Totalmente. é tão importante para a vida das pessoas, não é? Totalmente. Porque
O conforto ele é gostoso, é legal ficar sentado no sofá. Mas eu tive que também ter um equilíbrio, né? Porque às vezes eu ficava uma quarta-feira sem fazer nada. E isso me gerava muita culpa. Mas hoje eu sempre tiro um dia para não fazer literalmente nada. Não abro o notebook, eu vou lá para a piscina, fico lá. Você sabe que eu estou escrevendo um livro, então eu fico na frente da piscina escrevendo um livro. E então é importante a gente ter esse equilíbrio, mas Sim. entender que agora é aquilo que eu falei, a gente trabalha para o nosso sonho. Sim. Então, para o meu sonho, eu preciso fazer tudo. Só que tem uma outra questão também. Hoje eu tenho plena certeza de que o que eu faço é a vontade de Deus. Então, como que eu vou me dedicar mais ou menos para aquilo que é a vontade de Deus? Como que eu vou falhar com aquilo? Né? Não tem como, porque já falhei muito na vida quando eu tentei seguir sozinho. Deus colocou pessoas no meu caminho e me colocaram no eixo. Foi isso que a Prospect fez, né? Pegou um menininho ali todo remendado, problemas emocionais, problemas em casa, problemas financeiros. Entrei na Prospect com 70 mil reais de dívida e foi me colocando no eixo de novo, né? E aí, quando você coloca um trem de Deve volta... ter uns 7 milhões positivo na conta, gente, mas não vamos falar disso. Quem dera. Se eu tivesse 7 milhões, eu não estaria aqui, não. Eu ia ficar desumilde. Que absurdo. Mas quando você coloca um trem de volta no trilho, esse trem precisa seguir o trilho, né? A Prospect me colocou de volta, eis-me aqui. Você comentou uma coisa, porque eu acho que tudo que a gente conversa, a gente fica de lição para todo mundo, assim, né? E não é porque eu sou empreendedora hoje, mas você falou algo que trabalhar para o nosso sonho é importante, mas você não trabalhou para o sonho de alguém, fica difícil. E aí eu me lembro de uma fala de uma pessoa que passou pela Prospect, uma pessoa que foi estagiária, faz um tempo já, tá? E aí falou assim: salário mínimo, esforço mínimo. Eu ouvi que ela falou isso para alguém. E aí eu fiquei pensando, eu falei, parabéns, sempre vai estar aí. Esforço mínimo, Olha salário o mínimo. pensamento. Então, assim, não é que o salário mínimo, esforço é o mínimo, talvez seja o contrário, esforço mínimo, então o salário é mínimo. E assim, era só o começo, o pessoal estava assim, 1 mês de casa, sabe? Não era nem o salário mínimo, era mais do que um salário mínimo, que é muito superior a de qualquer lugar que tem por aí, considerando que é estágio. Mas enfim, não vem ao caso. Mas eu penso, eu sempre fui essa pessoa. Você sabe que ontem eu conversei com o Mark, eu não falei disso, não era o tema, mas eu me lembrei que para o Mark entrar na sociedade comigo, como ele não tinha o conhecimento que eu tinha, combinamos que então ele seria o sócio investidor e eu seria a pessoa que tem o conhecimento, a estratégia do negócio. Já sabia fazer o que eu faço hoje. Mas para apostar em mim, aonde ele foi buscar referência minha? Meus empregadores. Eu não era empresária. E ele me pediu referências. Hoje eu tenho referências de clientes para dar para outros potenciais clientes. É diferente a referência. Mas como você busca referência de uma sociedade? E o Mark, muito sabiamente, pé no chão do jeito que é, estrategista, consciente do jeito que é, me pediu referências de onde eu já tinha trabalhado. E aí veio até um pouco de legado, que é o que a gente deixa por onde a gente passa, independente de quanto tempo você fique, né? E graças a Deus eu fui muito bem referenciada por onde eu passei. As pessoas por onde eu passei me admiram, torcem por mim. Eu aprendi demais com elas, viraram meus amigos. Como você tem a mim como conselheiro, eu também tenho uma pessoa. Tive por muito tempo uma pessoa muito próxima. E isso é muito interessante, porque quando você está ao lado de alguém que você está enchendo o copo dessa pessoa, ao transbordar o dela, você se beneficia, porque você está ao lado. Então, esse pensamento que você disse agora, né, que você tem, é o pensamento que eu tinha também. E eu acho que graças a ele, eu estou aqui hoje. E se eu puder hoje transbordar na vida de alguém, eu vou fazer. Né? A gente é muito sobre servir, né? Eu acho que esse é um dos motivos da gente ter se dado tão bem, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa começa a reclamar do meu lado, me gera ansiedade. Então eu me afasto muito desse tipo de gente. Eu também. E me dá ataque de ansiedade de verdade. É muito tempo trabalhando, o salário não... já me dá um negócio, sabe? Então, quando a gente conhece pessoas que
que impulsionam a gente para frente, a gente acaba levando essas pessoas como uma referência. E é impressionante como são poucas, né? Não dá para ter muitos amigos, não dá para conhecer muitas pessoas, porque você vai ser influenciado por essas pessoas. Com certeza. Você tem que escolher por quem. Exato. E assim, para andar comigo, não que eu seja um empresário aí, dono de uma multinacional, mas para andar comigo, você tem que ter pelo menos o mínimo. Eu não gosto de andar com pessoas que chegam atrasadas. Eu não acho legal. A palavra de Deus, ela diz que o tempo é um presente de Deus para o homem. Se você marca um horário comigo e chega atrasada, você está roubando o tempo que Deus me deu. Você está roubando o presente de Deus para minha vida. Olha só. Então, o comprometimento com o horário, a forma de falar, o assunto que você fala, parece às vezes um pouco rígido, mas eu tenho o entendimento de que se eu andar com uma pessoa, ela vai me influenciar. E às vezes isso é muito bom, porque eu olho uma pessoa que é melhor que eu, falo, eu quero que essa pessoa me influencie. Então eu quero andar com essa pessoa. Mas isso faz com que você também se afaste de algumas pessoas. É o que eu falo muito na clínica. A pessoa chega para mim, Vini, eu quero uma dieta. A gente faz a consulta. Se continuar andando com obeso, vai continuar obeso. Sim, a ambiência te influencia. Influencia seus hábitos em qualquer área da vida. Eu vou te dar um exemplo. Tem um grande pregador no Brasil, Luciano Subirá, que foi na minha igreja falar sobre saúde. Ele tem um testemunho muito, muito forte sobre saúde. Ele foi falar sobre saúde, depois do culto, muita gente saiu e foi no McDonald's. Eu não vou andar com essas pessoas. Eu não duvido do caráter delas. Com certeza, são pessoas que têm um bom caráter, são pessoas boas, mas eu não quero ouvir sobre algo que vai transformar a minha vida e depois banalizar isso. Entende? Tem um homem ali que quase morreu com problemas de saúde, dispôs do tempo dele para contar essa história para mim, e eu não receber essa história como algo que pode transformar a minha vida, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas elas estão esperando ter um problema de saúde para mudar. Sim. E eu não preciso disso. Boa. Eu tenho isso e a gente nunca falou disso. Eu sou a pessoa que pensa o seguinte: é inteligente quem aprende com os próprios erros, mas é mais inteligente quem aprende com os dos outros. Exatamente. Poxa, eu tô vendo o casamento acabar por falta de dedicação um ao outro. Eu vou esperar chegar aqui? Não, eu já sei o que vai acontecer. Não preciso experimentar. Eu vejo o outro usando droga e acabando com a própria vida. Eu preciso experimentar? Não. Eu vejo ao meu redor e aprendo, né? E eu acho que essa fala vem muito desse encontro, né? E aí você tá, assim, né, empreendedor com algo ligado à saúde. Quais são os desafios e o que você entrega? Qual que é o seu serviço principal como nutricionista? Eu andei refletindo muito sobre isso esses dias, porque assim, antes eu achava que o melhor que eu tinha era o atendimento. Até eu entender que o bom atendimento não é um diferencial, ele é uma obrigação. Então a minha consulta, ela é um valor único. Eu não chego para a pessoa e falo, R$400 com um bom atendimento e R$300 com um bom atendimento, um atendimento mais ou menos, qual que você prefere? Não. Quando você paga por algo, você paga para ser bem atendido. Então eu acredito que a experiência num todo, estar muito próximo do paciente é um diferencial muito grande, porque no começo eu confesso que eu fazia ali a consulta, esperava a pessoa voltar em 40 dias, e eu percebia que virava uma bola de neve por coisas que talvez eu poderia ter corrigido antes. Então hoje eu busco estar mais próximo do meu paciente, fazer com que ele tenha uma experiência. Eu falo muito isso. Eu quero que o meu paciente, quando deu o horário de trabalho dele lá que acabou, em vez de ele falar, ai meu Deus, eu tenho que ir lá na Zona Norte, lá na clínica do Vini agora. Eu quero que ela fale, graças a Deus, pelo menos eu vou lá na sala do Vini, vou bater um papo, eu vou tomar um cafezinho legal. Então essa experiência, para mim, é o que enche meus olhos. Mas o mais importante de tudo é você ter conhecimento. Porque hoje existe uma onda do mercado que muitas pessoas estão surfando, que é a onda de você ser viral no Instagram, de você fazer o vídeo do momento, de você fazer a receitinha top e postar, de você X números de seguidores. Mas quando essa onda passar e a maré estabilizar, vai ficar só o profissional que tem conhecimento. Muito bom. O profissional que está preparado para atender diabetes, hipertensão, uma doença neurocognitiva,
conhece as causas individuais, né? Exato. Porque eu vejo, assim, não só na sua área, mas em todas, conselhos muito genéricos, como se as pessoas, como se as empresas fossem todas iguais. E na sua área deve acontecer muito isso também. Totalmente. É importante a gente entender que quando a porta abre, quem tá abrindo é uma pessoa, né? E às vezes eu tô lá atendendo, vai das 8 às 20, chega o paciente das 18, 19 e 20, eu já tô exausto. Eu esfrego ali meu rosto e dou um sorriso, abro a porta e é como se eu tivesse chegado na clínica na hora. Porque eu sei que quando ele sair, ele vai levar essa experiência. E quando ele pensar em voltar, ele vai pensar nessa experiência. Sim. Eu sou suspeita para falar pela amizade, né? Então as pessoas podem falar isso, mas eu sempre indico o seu trabalho. Te admiro como profissional, sei que você estuda, que você se dedica e que você leva muito a sério. E aí eu me lembro quando a minha irmã e minha sobrinha foram na clínica, né? Foram porque eu indiquei. Saíram de lá como se a minha fala não importasse nada, né? E aí a minha irmã me mandou e ela falou assim: Meu Deus, Elliot, foi incrível. Não só pelo profissional, ela falou que foi quase uma sessão de terapia, que a conversa foi agradável, que você se interessa de verdade pela pessoa, pela história da pessoa. E aí eu só pensei assim, eu falei assim, eu sei disso, mas não é todo mundo que sabe, mas quem vai passa a saber, porque quem eu conheço que se trata com você, vira seu fã, como pessoa, porque eu acho não, você cuida muito da vida da pessoa, não é só não é passar uma dieta, né? Eu acho que eu já fui em alguns nutricionistas antes de você, entrei, conversei, a pessoa parecia que estava me ouvindo, mas provavelmente não. Aí a pessoa o nutricionista abria uma gaveta e me dava algo. E eu ficava assim, nossa, que rápido! Ou que incrível, ele já sabia tudo. E aí ia uma amiga no mesmo e voltava exatamente com a mesma coisa, com a dieta de gaveta, né? E aí, voltando para os seus diferenciais, que você achava que era esse, né, a questão do atendimento, a questão do conhecimento, mas que mais? O que mais, assim, o que uma pessoa, um paciente pode esperar indo na sua clínica? Desde a da primeira experiência. Conhecimento, para mim, é minha responsabilidade. Cada exame de sangue, cada paciente, cada histórico, cada queixa, cada patologia. Dedicação, né? Dedicação que eu digo pós-consulta, é o interesse de resolver os problemas. Eu até oro muito pelos meus pacientes, né? Porque eu quero que elas tenham uma boa adesão ao plano, eu quero que elas entendam que dieta tem prazo, estilo de vida saudável não. Só que você precisa concluir o prazo da dieta, né? Você vai no nutricionista buscar uma dieta, você tem que botar um prazo na sua cabeça, 3 meses. Depois que dá 3 meses, você tem que começar um estilo de vida saudável, mudar a sua vida, transformar a sua mente, né? Esses para mim são os principais diferenciais, além da experiência. Eu tô sempre pensando em coisas para experiência, coisas mínimas, sabe? Café diferente. Por exemplo, eu faço jiu-jitsu num lugar que toda vez que eu vou no banheiro é uma experiência muito boa, porque é um cheiro maravilhoso, tá sempre limpo, sabe? Um lugar que as pessoas não olham tanto, ali é sempre muito cheiroso, muito limpo. E eu lembro que toda vez que eu saio correndo do trabalho cansado, que eu entro ali, eu falo, nossa... É uma experiência. E aí é uma experiência que faz com que você suba no tatame diferente. Sabe, nossa, eu tô no lugar certo. Você tem esse olhar. Então, assim, quando a gente tem esse olhar exigente, promover algo assim só pode trazer benefício, ainda que o seu paciente não tenha esse olhar. Mal não fará. Exato. Né? Só tem vantagem, com certeza. Bom, a gente teria assim, 1000 coisas para falar. Vamos deixar para os próximos episódios, mas preciso falar de prospecção e vendas. Como que um nutricionista vende? Como que um nutricionista prospecta? O mais importante para mim, que você vai escutar lá fora que não é o mais importante, você vai ouvir que você tem que fazer vídeos, tem que fazer dancinha, tem que viralizar, mas o mais importante é o conhecimento. Por quê? A população ela caminha rapidamente para quadros de obesidade, doenças neurocognitivas, dislipidemias, diabetes, problemas com hipertensão arterial. E a indústria farmacêutica, o mercado, ele vai faturar bilhões com isso, né?
Então, eu preciso estar capacitado para entregar mais do que um cálculo calórico. Hoje você ouve muito sobre o cálculo calórico. É importante, não quero banalizar. Mas e os demais contextos nutricionais? E a interação entre os nutrientes? Tem muita gente que tem compulsão alimentar porque não come fibra, não consome fibra. A pessoa que não consome fibra, ela não vai ter saciedade. Uma pessoa que não está saciada, ela não toma decisões corretas. Uma pessoa que está com fome, ela vai comer impulsivo. Então você coloca uma fruta na dieta da pessoa, com um pouquinho de aveia, aquilo já dá saciedade, o horário que ela mais tinha compulsão, ela já não tem mais. Mas muitas pessoas chegam lá e adaptam um doce porque tem a mesma quantidade de calorias que a fruta. Mas e os nutrientes são iguais? A nutrição ela é muito importante porque esses dias eu estava refletindo sobre uma criança que eu vi num evento cristão, tinha aproximadamente uns 9 anos, com uma obesidade extrema. E eu fiquei muito impactado porque eu questionei o porquê que tem uma criança, filha de um cristão desse tamanho. O que esse pai deixou acontecer? E o que me faz refletir é o seguinte, a gente fornece ração pro pet, por quê? Por que eu dou ração pro meu cachorro? Porque a ração tem os nutrientes que o meu cachorro precisa. Por que eu dou ração pro meu cachorro e todinho pro meu filho? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, é comum você ver crianças obesas sempre acompanhados de pais obesos. É comum você ver pais obesos banalizando a saúde. A gente fez um evento de saúde há um tempo atrás e a gente estava fazendo um treino ali, algumas pessoas não conseguiam agachar, porque a barriga atrapalhava. E elas davam risada. É mais fácil se divertir, né? E rir, Exato. do que tomar uma consciência e agir, né? Exato. Isso entra na questão do desconforto, né? A gente tem que se expor ao desconforto. É preciso a gente expor ao desconforto. Então, nessa questão de venda, em primeiro lugar vem o exemplo, né? O meu corpo é a porta de entrada para o negócio. Sim. A gente costuma dizer na nutrição que o meu físico é o meu CNPJ. Então, eu cuido primeiro do meu CNPJ. A questão do conhecimento é extremamente importante, porque a área da saúde, infelizmente, ela não é bem representada. Eu não vou te dizer que estamos repletos de bons nutricionistas e bons médicos, porque não estamos. É uma das áreas que é mais comercializada atualmente. Então o dinheiro está ficando à frente da saúde, porque a possibilidade de você ganhar dinheiro é muito alta, de várias formas. E é isso, meu paciente pode esperar conhecimento, honestidade, exemplo, prática. A prática é muito importante porque eu não quero banalizar o conhecimento de um profissional que está acima do peso, mas o mercado já exige um profissional que cuida da sua saúde. Já exige um médico que não fume, um psicólogo que não seja viciado em álcool. Então eu preciso ter essa questão do exemplo. Por que o mercado exige isso? Porque as pessoas já entenderam que é o atendimento, é o conhecimento, é a prática que vai fornecer o que ela precisa. A nutrição é um tratamento, não é uma consulta. Geralmente quem chega numa consulta, pega a dieta e sai, ela não vai ter o resultado que quer. Quem se expõe a um tratamento, chega ao resultado que quer. É um investimento. Precisa fazer um planejamento. Eu vou ficar 3 meses cuidando da minha saúde, vou ficar 6 meses cuidando da minha saúde, com dieta, treino, os medicamentos necessários. E aí, na sequência, eu começo aquilo que o meu Nutri falou, um estilo de vida saudável. Sim. Mas eu imagino que, assim, como desafio comercial, a gente sempre fala de tipos de venda. Você tem um tipo de venda que é muito consultivo. Porque uma coisa é a pessoa comprar uma consulta e você atendê-lo. Ok, você está fazendo um atendimento. Mas há um desafio em vendas que é essa mudança de maturidade da pessoa, de consciência do que ela está comprando de você. Porque isso impacta diretamente no resultado, na questão de recorrência, de receita recorrente. Porque é o interesse como empreendedor que, além do propósito que tem, precisa obter lucro, precisa pagar conta e sobreviver, né? Então, eu acho que o desafio de profissionais como você, dessas áreas da saúde, tem essa questão da conscientização. Então, é um super trabalho de venda. De Exato. mostrar o que a pessoa está comprando. Por quê?
o paciente não necessariamente tem essa consciência. O meu cliente não tem a consciência quando ele me contrata. Eu preciso mostrar para ele o que ele está comprando, o porquê, aonde vai chegar, porque senão até o meu serviço me contrata como algo de prateleira e não é. E aí não vai ter o resultado. Então, quando a gente fala de vendas consultivas, e tem gente que acha que venda consultiva é para consultoria ou para serviços muito complexos, não, é para todo tipo de negócio. Precisa ser consultivo. E consultivo é o quê? Você entender seu paciente, você escutar e você falar o que ele precisa ouvir. Tem uma frase que é: venda o que o seu cliente quer, mas entregue o que ele precisa. Isso é ser consultivo, né? Tem gente que vai e fala assim, eu quero emagrecer a qualquer custo. O que você faz com uma pessoa dessa que tem essa consciência? Por exemplo, eu quero emagrecer muito, um peso, muitos quilos, 10 quilos em um mês. Se vira, é possível? O que você fala? Você fala a verdade ou você promete milagre? Eu sempre uso uma frase. Eu prefiro falar a verdade e você não voltar mais do que roubar o seu dinheiro suado. Porque é muito fácil você vender. Acho que você nunca viu no meu Instagram, né? Alguém que perdeu 10 quilos em um mês. Você nunca viu um resultado mirabolante. Mas as pessoas geralmente acompanham aquela que chegou com obesidade e já está alcançando o seu objetivo em 8 meses. Eu vejo muito questão de autoestima, pessoa praticando esporte, assim, eu vejo, nos resultados que eu vejo, que você coloca, muito assim, mudança de vida. Não só mudança de peso. Não só na balança, mas em tudo, em hábitos. Eu vejo muito isso quando eu olho o seu Instagram. O objetivo é fazer com que a pessoa que busca a estética entenda que a estética é uma consequência. Não adianta. Dieta é dieta. Dieta mais ou menos, resultado mais ou menos. Se ela se dedicar, por isso que eu criei o 100% ou nada. Não é 100% ou nada para o resto da vida. Mas quando você vai no nutricionista, você vai buscar uma dieta. Você precisa fazer ela. E tem inúmeros motivos. Faz parte do processo. Exato, inúmeros motivos. Diabetes, hipertensão ou somente estética. Mas as pessoas precisam entender o seguinte: exercício físico e alimentação saudável é pro resto da vida. Treinar é o resto da vida. A origem do ser humano é o exercício físico. A gente precisa entender que faz parte da nossa história. Né? A gente vê isso dos antepassados. O homem ia fazer negócio e atravessava um deserto inteiro, exposto ao sol, uma garrafinha de água, né, carregando algo pesado. A mulher ia buscar água numa cisterna, voltava com 10 filhos ali, bambuzão com 2 baldes de cada lado. Hoje a gente vai subir a escada de casa e fica cansado. Então não é a nossa origem. A gente precisa voltar para a nossa origem. E isso é o resto da vida. Se você não gosta de academia, você não gosta porque você treina leve. Se você não gosta da academia, é porque você começa e para. Você não passa da barreira, que a gente chama ali barreira de adaptação. Porque você começa a treinar, você faz um treino de braço, você não consegue pentear o cabelo. Quem gosta disso? Mas chega um momento em que você se adapta àquilo e aquilo passa a liberar mais endorfina, passa a ficar mais prazeroso. Mas tem gente que diz, não vou treinar porque o corpo dói. O corpo dói porque você não treina. Não é porque você foi treinar. No começo você expôs ele a uma atividade que rompe a fibra muscular, no começo vai doer mesmo. Mas isso é bom. Por quê? Tudo que é bom, um pequeno percentual de pessoas alcança. Cabe a você escolher. Você quer estar dentro desse pequeno percentual? Porque a Pesquisa Nacional de Saúde, ela mostra que 30% dos brasileiros praticam atividade física. É muito pouco. Desses 30%, quantas vão no nutricionista? É menor ainda. Só que se eu quero ter um corpo bonito, eu vou ter que fazer o que a grande maioria das pessoas não fazem. Isso faz com que eu me torne cada vez melhor. Eu preciso acordar mais cedo, eu preciso comer direito. Não é legal toda hora você ficar bebendo água, mas eu preciso. Sim. É o que a gente fala, né? Adultos fazem o que precisa ser feito, não é Exato, criança. Uma paciente perguntou uma vez, e o que eu preciso fazer para manejar ali para comer vegetais que eu não gosto? Eu falei para ela, eu falo isso para criança. Quando a criança ela tem dificuldade de comer vegetais, a gente entra com estratégias. Moer o brócolis no arroz, ralar a cenoura no arroz. Sim, fazer pra carinha, não tem estratégia. gente que faz visualmente, deixa atrativo, né? E aí vale todo tipo de artifício. Exato, para adulto não tem estratégia. Para adulto é preparar e comer. Sim. Porque você tem que entender o seguinte, não é tudo que você come que vai ser gostoso. Mas tem coisa que você precisa comer porque é importante. Sim. Mas as pessoas estão viciadas em alimento ultrapalatável,
em sobrecarga de dopamina por excesso de redes sociais, por entretenimento. Então elas passam a entender que tudo que elas vão fazer na vida tem que gerar prazer. E não é assim. Muito bom, muito bom. Eu sou, assim, muito fã de uma frase que normalmente abre treinamentos meus, que é: quem tem o porquê enfrenta qualquer como. Exatamente. Cara, o como não precisa ser agradável. Eu falo isso em prospecção. Ah, mas fazer prospecção por telefone é ruim. Mas e o objetivo final? Aí, às vezes, eu vou falar com a SDR, você fala: o que você gosta? Eu gosto de ganhar dinheiro. Como que você ganha dinheiro? Vendendo. Como que você vende? Fazendo proposta, emitindo propostas. Como que você tem a chance de emitir propostas? Fazendo reuniões. Como você tem reuniões? Prospectando. Então, cara, faz de trás para frente e vê que o como é o de menos, fica pequeno quando o objetivo é maior. Então, assim, é difícil encarar um processo de prospecção ativa? Talvez seja difícil. Hoje, para mim, é zero difícil. Eu sei fazer, mas eu faço isso há muitos anos. Eu pratico, porque eu tenho um porquê. Então, eu vou fazer, eu vou me expor, sabe? Então, eu acho que, assim, em todas as profissões, todas as áreas, se você ficar escolhendo o que é mais confortável, você não consegue escolher o resultado que tem. Você vai aceitar o que vier, né? Exatamente. Vini, foi muito bom falar com você. Muito bom. Quer deixar uma mensagem final para paciente, para empreendedores? Bom, eu diria, não se permita morrer sem correr uma maratona. Não se permita morrer sem colocar um físico legal. Não se permita morrer de um problema de saúde que você poderia ter evitado. E eu queria agradecer primeiramente a Deus por estar aqui. Agradecer ao meu pai, porque tudo que eu tenho vivido ele proporcionou. Né, que você conhece, ele me levava para o estágio. O meu pai, ele abriu mão de muita coisa na vida dele para que meu irmão pudesse ser um funcionário público, para que eu pudesse ser um nutricionista, e agora ele vem abrindo mão de parte da vida dele para minha irmã se formar em fisioterapia. E eu vejo que um sucesso na minha vida é fazer pelo menos metade do que meu pai fez. E agradecer a você, porque sem você eu também não estaria aqui. Meu pai não sabe, né, mas você conhece muito sobre ele, eu sempre falei muito dele. Oi. E ele conhece muito sobre você. E por mais que vocês nunca tenham se falado, eu tenho certeza que ele também é muito grato a você. Porque o meu pai uma vez me disse, ele disse, esse menino só precisa de uma oportunidade. E você me deu. E eu tô aqui. Muito bom, Vini. Obrigada. Obrigada por tudo que você fez. Não na minha empresa, mas na minha vida. Hoje você é meu amigo, é amigo da minha família, né? Eu sou amigo da sua e da sua futura família, que está chegando. E é um prazer conviver com você, te acompanhar, e fico muito orgulhosa de ver onde você está. E ainda assim eu tenho certeza que é só o começo. Obrigada. Amém. Obrigado. Muito bom.